De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, agora conversando com a doutora Dalvânia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Gratidão é toda minha. Boa tarde, Luciano. A gente pode falar também, né, numa reeleição, não é o seu primeiro mandato. Não, depois de 20 anos eu estou retornando à casa. E como é que foi essa decisão de se tornar candidata novamente, Dalvânia? Olha, da última vez eu falei que eu iria retornar só após a minha aposentadoria. Não aposentei. Mas eu tenho meu filho, que já é o meu braço direito no escritório, e ele sabe que eu amo a política, que eu não estava como vereadora, mas estava recorrendo, procurando recursos, né, para Santa Casa, atuando na área de saúde. Ele viu várias conquistas que eu tive, ele até me acompanhou em São Paulo, Brasília, várias vezes, quando eu fui reivindicar recursos para nossa Santa Casa, para melhorar a saúde, né, de toda a população. Aí ele que me incentivou, ele falou: mãe, por que você não volta? E a população também, eu encontro amigos na rua, todo mundo fala: ô Dalvânia, volta, era tão bom quando você era vereadora, você ajudou tanto. Muitos lembraram da ONG que eu fundei, né, que era para atender mulheres vítimas, né, de violência doméstica. Também a gente dava cursos gratuitos, inseria, né, os jovens no mercado de trabalho. Então, foi a pedido que eu resolvi voltar. 20 anos depois, né? Eu acho que também Exatamente tem um impacto aí, 20 anos. Eu acho que também tem um impacto aí de mudança, né? No sentido de, né, o perfil político, de certa maneira, mudou, a eleição mudou. Mudou, né? bastante. Hoje o eleitor está com um pouco mais assim de conscientização. Antes era troca de favores, né, que o pessoal votava. Hoje o eleitor está consciente. Ele vota em alguém que ele vê que já está fazendo um bom trabalho para a cidade. E o perfil de campanha também, né, Dalvânia? Antigamente vocês tinham espaço no horário eleitoral, hoje não tem mais, né? Então, como é que foi também encarar isso, né? Rede social, que é uma novidade dentro da campanha, utilizou muito? Eu, pessoalmente, assim, não tive tempo de fazer visitas pessoalmente, nem em casas, residências e nem em fábricas. Eu trabalhei mais assim com meus contatos do celular e gravei uns vídeos no Instagram, Facebook. Apesar que a minha campanha foi um pouquinho fraquinha. Não cheguei a nem patrocinar, né, os vídeos. Isso por falta de tempo mesmo. E a Rosângela perguntando a respeito disso, né? E ao que você atribui à votação, né? São os eleitores cativos de 20 anos atrás ou teve de fato uma mudança aí no seu eleitorado? Eu acredito que foram os eleitores cativos a maioria. Mas eu tive novos. Eu acredito que dentro da Santa Casa, alguns amigos recentes me ajudaram bastante. Então eu atribuo uns 350 aos cativos e 158 novos. E dentro desse contexto aí, Dalvânia, né, como é que foi grupo de apoio, né? Porque também tem isso, né? As pessoas que estão à volta fazem a diferença numa eleição. Certo. Olha, eu tive bastante apoio junto a amigos, alguns colaboradores da Santa Casa me ajudaram bastante nessa campanha. Eu não contratei cabos eleitorais, nada. Então, foi uma campanha, assim, fraca, posso dizer. Mas, graças a Deus, consegui esses 508 votos. Eu quero até aproveitar a oportunidade, né, para agradecer esses 508 eleitores que me deram um voto de confiança. Perfeito. Também, não é, quando a gente pensa aí nesse perfil da campanha, desses novos momentos que a gente vive aí, do perfil eleitoral, de grupo de apoio, é interessante também isso, né? Porque, querendo ou não, mesmo não circulando muito, eu tenho certeza que você reencontrou pessoas, né? Como é que foi esse contato e mais que isso, né? Nossa, foi gratificante. Assim, até no dia da campanha, um dia antes, muitas pessoas me pararam: oh, eu não sabia que você era candidato, você não divulgou. Depois das eleições me falaram: ô Dalvânia, eu não sabia que você era candidato, eu não votei porque eu não tive essa informação, você não divulgou. Eu falei: eu me limitei assim às redes sociais, mas
Mas pessoas assim que não têm muita afinidade com Instagram, Face, não ficaram sabendo que eu era candidata. Ficaram até magoados porque queriam dar o voto e não teve a oportunidade. Muito bom. E num dos partidos, né, Dalvânia, aí que fez a maior bancada na Câmara, não é? Com um volume também de pessoas com potencial de voto muito grande. Então, a concorrência interna no partido também era forte. Foi enorme. Tanto que ficaram os colegas que tiveram uma boa votação e ficaram fora. Por poucos votos, né? Sim. A Ana Lúcia aqui parabenizando pela eleição e perguntando de expectativas, né, Dalvânia? Como é que você vê aí essa possibilidade no novo mandato? E ela pergunta se você pensa ainda na questão da direção da Santa Casa. Boa tarde, Ana Lúcia, Isso. né? Olha, eu vou continuar na direção da Santa Casa como provedora, porque o cargo que eu exerço lá é voluntário, gratuito, eu não tenho remuneração. E não tem nenhum impedimento, né, de continuar na Santa Casa e na Câmara Municipal. E as expectativas é que hoje, né, depois de 20 anos, né, afastada da Câmara Municipal, eu voltei com mais experiência, mais maturidade e muitos contatos políticos. Tanto que, como provedor, eu consegui reivindicar vários recursos. Hoje a Santa Casa está trabalhando equilibrada, melhorou o atendimento, as estruturas, a gente fez reformas, compramos novos equipamentos. Então, eu vou reivindicar verbas, pensando prioritariamente em melhorar o atendimento da nossa população. Mas não vou ficar assim limitada só à Santa Casa. Eu pretendo fiscalizar todos os postinhos de saúde, né, de todos os bairros da nossa cidade. Pretendo reivindicar recursos, né, para melhorar a estrutura, o atendimento, compras de equipamentos. Pretendo também fazer mais parcerias, né, como provedora da Santa Casa, com a Secretaria Municipal de Saúde, para a gente reduzir essa fila de espera por cirurgias eletivas, para evitar que a nossa população saia de Batatais e vai fazer cirurgias, exames lá em Serrana, Ribeirão e outras cidades da região. Então, com essas parcerias, igual o ano passado mesmo, até a presente data, a gente já realizou com essas parcerias mais de 1.300 cirurgias de cataratas, mais de 900 cirurgias de ombro e joelho, mais de 1.200 exames de colonoscopia e endoscopia. Então, eu vou continuar reivindicando essas parcerias para o paciente não ter que se deslocar da nossa cidade. Porque na Santa Casa a gente tem uma estrutura maravilhosa, tem que ser utilizada. Rosana, né, parabenizando aí pela eleição e colocando de um desafio, né, que é técnico, mas também político aí, que é a questão da ampliação da UTI, né, e a homologação disso junto ao Ministério da Saúde. Como é que está isso e como é que você acha que o mandato pode ajudar? Olha, com relação à ampliação, o prédio está totalmente pronto. Acho que é de conhecimento de todos, tanto que a gente já até inaugurou o prédio. Para colocar em prática, em funcionamento, a gente precisa de equipamentos. Tem que equipar toda a UTI. Esses equipamentos são, assim, muito caros, mas graças a Deus e ao deputado Marcos Pereira, ele me prometeu, acho que foi no dia 26 de setembro, ele esteve aqui em Batatais, foi numa quinta-feira, e ele me confirmou que o nosso pedido, né, tinha sido aprovado e que o mais tardar no final do ano ele envia esses recursos, essa emenda parlamentar para a gente equipar a UTI. Agora, para funcionar tem que ter a homologação, certo? Eu acredito que como vereadora eu vou conseguir com mais facilidade essa homologação junto ao governo e a ANS. E a nossa UTI,
acho que não são todos que têm o conhecimento. Ela traz um prejuízo assim muito alto, porque o que a gente recebe do SUS não dá para suprir nem 50%. Então, para inaugurar mais 12 leitos, a gente vai precisar de recursos financeiros, um aporte. Então, como vereadora, eu vou reivindicar, né, junto ao governo federal, aos deputados, senadores, esse aporte para a gente conseguir manter a UTI em funcionamento, os 20 leitos. Perfeito. E é um grande problema da saúde no país exatamente isso, né? O chamado custo SUS, não é? Certo. Que o recurso repassado não cobre o serviço prestado. A gente vê aí alguns serviços com déficit de atualização de mais de 20 anos. Então, a defasagem está em 50%. É muito alto. Isso a gente falando da UTI. Quando a gente pega outros serviços, alguns enfrentam o mesmo problema. Alguns já está um pouco equilibrado, não porque o governo federal, né, equilibrou. A tabela SUS continua defasada, mas nós estamos recebendo um recurso do SUS paulista, que é o governador Tarcísio, né, que implantou. Então, isso desafogou um pouquinho, mas a UTI, o déficit é alto. Não deu para suprir. Uhum. E é uma grande dificuldade das Santas Casas hoje no país. A gente vê algumas Santas Casas com risco de fechar as portas, né, justamente porque não conseguem suprir o déficit, algumas endividadas. E isso tem sido uma luz vermelha para a saúde no país. Certo. É assim, eu não tenho o número exato, mas no ano passado, no final do ano retrasado para o início do ano passado, parece que fecharam umas 30 Santas Casas no Brasil. A nossa estava assim, quase, mas a gente conseguiu dar a volta por cima, fizemos várias parcerias, recorremos junto ao governo estadual, federal, deputados, senadores, conseguimos emendas parlamentares e a gente conseguiu suprir aquele déficit que estava muito baixo. Perfeito. Porque é isso também, né? Eu fico imaginando o desespero de... A gente sabe, não é? E até falava aqui na entrevista anterior com a Andresa, algumas pessoas na fila de espera para uma cirurgia, para um atendimento, tendo aí que enfrentar a regulação, né, para passar por isso. E as estruturas que fazem o serviço ainda passando por dificuldades com risco de fechar e aumentando ainda mais essa fila, caso feche. Então, a gente fez esses mutirões, né, que é de catarata, cirurgias de ombros, joelho, exames de colonoscopia e endoscopia. Quando chamamos o pessoal, né, a Secretaria de Saúde chamou, tinha muitos que estavam esperando já há 2 anos, 3 anos, alguns já até foram a óbito, não conseguiram recurso. Então, para evitar isso, eu vou trabalhar assim de uma forma assim bem rigorosa, tentando recursos para aplicar na saúde, para a gente evitar essa fila de espera e para o município conseguir fazer parceria com a Santa Casa e arcar, né, com esses valores, porque a Santa Casa é uma prestadora de serviço. Então, depende, para a gente fazer cirurgias, depende de parceria. E a gestão, né, do Juninho, da secretária de saúde, da Bruna, foi excelente. A gente conseguiu realizar várias cirurgias e tirar muitas pessoas, né, da fila de espera. Mas ainda continua. Principalmente exames. Tem pessoas que estão aguardando aí mais de ano para fazer uma tomografia, um raio-x. Luciana Lascala, que gostaria de saber a respeito do hospital, né? Ela disse que o sogro tem uma cirurgia de joelho que estava agendada, só que disseram que não seria feita, né? Entraram em contato e avisaram a respeito aí de um reagendamento. Como é que está essa questão? Também passa essa dificuldade, né? Olha, é raríssimo acontecer de precisar de reagendar. Esse caso específico não chegou ao meu conhecimento. Foi recente? Quem que reagendou? Foi a Santa Casa ou a Secretaria Municipal de Saúde? Então, ela não detalha aqui, né? Só disse que seria feito ontem e que foi reagendado. Se puder depois nos passar a informação. Ontem, se antes da cirurgia, se fosse necessário fazer uma tomografia,
pode ter sido esse o motivo, porque o aparelho de tomografia deu um defeitinho, porque nós atendemos um paciente, acho que antes de ontem, acidentado, e parece que caiu um pinguinho de sangue num componente e a tomografia parou. E nós chamamos com urgência, né, os técnicos para avaliar e consertar, e não deu tempo. Pode ser que seja isso. Então, houve um imprevisto aí de última hora. Perfeito. Mas pode ter certeza que em breve, né, vão ser chamados, se foi esse o motivo. E isso também é uma questão que muitas vezes as pessoas ficam alheias à estrutura, né? O detalhe, né? Muitas vezes um detalhe que falta gera um reagendamento. Então, foi um detalhe assim mínimo. Acho que o funcionário não percebeu que estava sangrando, né? E escorreu um pinguinho dentro de um componente por um vazamentinho mínimo lá, não sei como que aconteceu, mas me informaram que por esse motivo o aparelho parou. Perfeito. Também é importante a gente destacar, né, dentro de toda a estrutura, você citou aí muito bem a questão da parceria com o poder público, com a estrutura do poder público e também governo federal e estadual, não é? São 3 esferas aí e que tem que se manter um contato constante justamente para conseguir realizar aí o que é necessário. Então, com o município, a gente tem uma excelente parceria, nós temos um excelente relacionamento. E agora, como vereador, eu acredito que vai estreitar ainda mais. E com o governo federal e estadual, a gente vai correr atrás, vou visitar, né, Brasília, São Paulo e reivindicar recursos, como eu já venho fazendo já há 3 anos. E é importante esse diálogo porque muitas vezes a gente até vê isso, né? Eu acho que uma das coisas mais complicadas é o chamado recurso travado, né? Quando vem aquele recurso para uma coisa específica e que muitas vezes a entidade nem precisa daquele recurso, né? Mas quando a gente reivindica, já faz um projeto com um recurso específico de acordo com a nossa necessidade. Geralmente a gente já direciona, tá? A gente vê o que é prioridade e corre atrás. Hoje a prioridade é inaugurar os 12 leitos de UTI. Tanto que eu fui até Brasília, né? Entrei com ofícios pedindo emendas parlamentares para diversos deputados. 2 deles me prometeu, né? Um foi o Ricardo Silva, que agora é o nosso prefeito em Ribeirão Preto, né? E o outro foi o deputado Marcos Pereira, que falou que vai enviar o valor na íntegra. Então, essa prioridade a gente já tem. Agora, como vereadora, eu vou recorrer também para a gente conseguir trazer um aparelho de ressonância para a Santa Casa. Porque no município não tem nenhuma ressonância, né, para atender o SUS. Os pacientes daqui têm que ir para Ribeirão, Serrana e outras cidades. E Batatais comporta um aparelho. É que é muito caro, então é difícil. Mas eu vou tentar, assim, vou me empenhar ao máximo para trazer um aparelho de ressonância para Batatais. Porque também é uma questão, não é? Quando a gente pensa aí nessa estrutura de remanejamento, das pessoas ficarem um pouco na fila, é porque muitas vezes tem esse problema, né? Olha, eu tenho que fazer determinado exame, mas aí não tem na cidade. Aí espera para conseguir vaga para o exame. Aí se faz o exame, consegue um laudo, aí vai para a fila de novo para a cirurgia. E aí a gente começa a entender a rotina do cidadão, às vezes com dor, às vezes com uma série de problemas e pulando de um lugar para o outro para conseguir o encaminhamento. Por esse motivo que a gente tem que fazer, né, da nossa Santa Casa um hospital referência, para a gente conseguir fazer tudo aqui. Estrutura a gente tem, só falta recursos. Então, cabe aos vereadores, ao prefeito, né, a reivindicar esses recursos junto ao governo federal, porque a estrutura a gente já tem, não tem o porquê mandar para Ribeirão. Eu sei que Ribeirão, HC, é uma referência, não só regional, como a nível Brasil.
Mas a gente tem uma boa estrutura, é só investir na nossa cidade. Isso vai reduzir transporte, né? Custo com transporte. E, geralmente o paciente ele não vai sozinho, ele tem que ir com um acompanhante. O acompanhante perde dia de trabalho, perdendo dia de trabalho ele acaba perdendo cesta básica, o DSR, né? Que é o descanso semanal remunerado. Então, é muita assim, dificuldade para a população ter que se deslocar de Batatais para outras cidades da região. Exato. Então, o ideal seria investir numa estrutura já existente, que é a Santa Casa. E não só isso, né? Lembrar que a gente também atende muito a região, né? A gente tem que lembrar que a UPA é regionalizada, o SAMU é regionalizado, né? Tudo Vale das Cachoeiras. E a própria Santa Casa tem um perfil de clientela também aqui da nossa região atendido. Nós atendemos 7 cidades da região, que é o chamado Vale das Cachoeiras. E isso desafoga os centros maiores também, né? Então é importante Também. esse trabalho realizado aqui, que poderia até ser um pouquinho mais potencializado se tivesse recursos e estrutura para isso. É isso, com certeza, né? Melhoraria bastante. Muito bom. Também aqui, Luiz Ricardo, parabenizando pela eleição e pela volta à Câmara. E perguntando, né? A gente estava falando das mudanças, das alterações aí, não é? Como é que vai ser voltar nesse período para a Câmara? E se você pretende aí usar, como usou na campanha, as redes sociais para falar do trabalho no Legislativo e para defender os projetos? Obrigado. É Ricardo, né? Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Ô, Luiz, eu pretendo divulgar, né, da mesma forma que eu fiz a campanha, todos os recursos que eu conseguir, vou informar, né, para toda a população através das redes sociais, Instagram e Facebook. E também a gente divulga no jornal, né, e todas as visitas que eu fizer também, Brasília, São Paulo, todos os ofícios, as reivindicações. Tem já vários projetos de lei em mente que pretendo já colocar em prática bem no início, só não vou adiantar, né, porque eu ainda não elaborei. Sim. Mas vai ter bastante novidades, vocês vão ser muito bem representados, pode ter certeza disso. Muito bom. E muitas vezes acho que as pessoas ficam distantes também da burocracia do encaminhamento de um projeto, né? Seja desde o requerimento, a indicação, do mais simples, ao projeto de lei, não é? Porque ele tem que estar amarradinho com legislação federal e estadual, não pode propor itens diferentes. Então, tudo isso exige aí também um perfil e um estudo jurídico para ser feito. Todo projeto tem que ser muito bem elaborado, não pode ser inconstitucional. Temos que ver se é um projeto que é cabível no município, né? Às vezes é um projeto que tem que tramitar via estadual ou federal. Então tem que analisar tudo isso. E depende também de aprovação, né, dos demais colegas vereadores. Exatamente. Também é o papel do vereador o convencimento dos colegas, né? Isso e muitas vezes, acho que do mandato passado tem essa lembrança também, do desafio muitas vezes que é fazer esse papel. Realmente, a gente tem que fazer um trabalho interno, né? Às vezes até mesmo antes de apresentar. Porque às vezes tem dificuldade de aprovação. Sim. Mas quando o projeto é bom, abrange a população, que traz benefícios, dificilmente um colega vai ser contra, eu acredito. E eu acho que é uma questão mais de, muitas vezes, a dificuldade de compreensão de algum item, não é? Ou a gente tem, infelizmente, hoje, não é, com a questão muito das fake news, a gente fala muito das fake news em esfera nacional, etc. Mas a gente tem a distorção local. Né? Isso é o que mais tem, infelizmente. A gente teve esses tipos de fake news até durante a campanha. E é exatamente isso que a Rose pergunta, né? Qual foi o maior desafio da campanha? Foram as fake news? Não, eu até assim,
posso falar que não, tá? O maior desafio foi assim, no meu caso, foi a falta de tempo, porque eu trabalho no meu escritório, fico na Santa Casa em média 8, 10 horas por dia, às vezes eu chego lá às 7 durante a campanha, o administrador hospitalar estava de férias, a administradora adjunta estava afastada por problemas de saúde. E depois teve outros afastamentos. Então, eu fiquei, assim, praticamente sozinha na administração. Então, eu não tive tempo. Eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía às 19 horas. De lá, eu ia para o meu escritório, ficava até meia-noite trabalhando. Então, eu não tive muito tempo, assim, de fazer campanha. Nem, assim, de assistir, né, ver no Instagram e no Face o que estava rolando. Eu ficava sabendo através das pessoas. Alguns chegaram assim, ô Dalvânia, mas não é a Santa Casa que está arcando com isso? Eu vi uma matéria de uma vereadora falando diferente, e aí, o que você me fala? Aí que eu fui ver para analisar e verifiquei que estava tendo fake news, né, nas redes sociais. Mas o maior desafio, no meu caso, foi a falta de tempo. Perfeito. Com relação ao que a gente falava aqui na estrutura anterior, né, do Luciano Lascala aqui, a respeito do sogro, não é? Ele disse que, de fato, a cirurgia seria na Santa Casa, né, o encaminhamento interno, mas aí fica essa dica, né, como a Dalvânia falou da questão do equipamento, procurar de novo a estrutura da instituição para ver se já faz esse reagendamento. Provavelmente. Não, nesse caso, se teve o reagendamento por culpa da Santa Casa, nós já vamos entrar em contato imediatamente. A próxima vaga, com certeza, ele vai ser encaixado. Perfeito. Dalvânia, quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, deixar esse espaço democrático sempre à disposição, esperar que em breve a gente tenha boas notícias aí desse futuro mandato, não é? E que ele seja propositivo aí, cheio de realizações. Ô, Luciano, eu que agradeço. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente representação. Os vereadores eleitos e reeleitos, acho que estão com sangue nos olhos, né? Com vontade de trabalhar e apresentar um bom trabalho.